Era a véspera de Natal na floresta coberta de neve, e as chaminés soltavam fumacinhas que dançavam no céu cinza. Lá no meio daquele cenário gelado, 3 irmãos porquinhos caminhavam pela trilha: Cícero, Heitor e Prático. Cada um levava um saco diferente nas costas, um cheio de enfeites, outro com guloseimas e o último com ferramentas. Eles conversavam alto, rindo, enquanto a neve rangia sob as patinhas. Naquele ano, eles tinham decidido que seria o Natal mais inesquecível de todos. Cícero, o mais preguiçoso, sonhava com luzinhas piscando e uma árvore enorme, mas sem esforço demais. Ele suspirava, pensando em como seria bom se tudo aparecesse pronto, como mágica. Heitor, um pouco mais responsável, queria músicas, presentes e uma mesa cheia de doces. Já Prático, o mais sensato, desejava algo a mais. Um Natal em que todos se sentissem seguros, aquecidos e juntos. Para ele, o melhor presente era saber que nada de ruim aconteceria naquela noite especial. Ao chegarem numa pequena clareira, os 3 pararam para observar suas casinhas. A de Cícero, feita de palha, estava toda torta, mas ele tinha pendurado tantas guirlandas coloridas que até parecia um grande presente embrulhado. A de Heitor, de madeira, tinha uma sacada cheia de luzes brilhantes, mas algumas tábuas já rangiam com o peso da neve. E a de Prático, de tijolos firmes, se erguia sólida e aquecida, com uma chaminé forte, pronta para suportar qualquer vento. Ali seria o ponto de encontro daquele Natal. Este vai ser o melhor Natal de todos, exclamou Cícero, levantando as patinhas para o ar. Ele já imaginava músicas altas, risos e uma montanha de biscoitos. Heitor concordou, mas lançou um olhar desconfiado para o céu carregado de nuvens escuras. Prático, em silêncio, sentiu um leve aperto no peito, como se algo estivesse para acontecer. Ainda assim, decidiu sorrir para os irmãos, porque era Natal, e ele queria acreditar que tudo daria certo. Os 3 porquinhos começaram a decorar as casas. Cícero espalhou laços vermelhos pela palha, pendurando sininhos que balançavam com o vento. Heitor colocou velas nas janelas de madeira, tomando cuidado para que não ficassem perto demais das cortinas. Prático subiu em uma escada e amarrou uma estrela brilhante bem no alto da chaminé de tijolos. À medida que o dia ia escurecendo, a floresta parecia se transformar em um pequeno vilarejo natalino. Dentro da casa de Prático, o cheiro de chocolate quente e biscoitos de canela começava a tomar conta do ar. Ele mexia cuidadosamente a panela, enquanto pensava nos detalhes da ceia. Queria que os irmãos sentissem que ali era um lugar seguro, onde poderiam cantar, comer e descansar sem medo. As paredes de tijolo refletiam o calor da lareira, e o som do fogo estalando era quase uma canção. Do lado de fora, porém, o vento uivava cada vez mais forte. Na floresta, não muito longe dali, alguém também sentia o cheiro dos biscoitos. O lobo, magro e de pelagem desgrenhada, caminhava pela neve com as patas pesadas e o estômago vazio. Ele não estava nem um pouco animado com o Natal. Para ele, o fim do ano significava apenas mais noites frias e longos dias sem comida. Quando o aroma doce alcançou seu focinho, seus olhos brilharam com um misto de fome e curiosidade. O lobo se aproximou silenciosamente da clareira, escondendo-se atrás de um tronco caído. Dali, podia ver as luzes coloridas piscando nas casas dos porquinhos. Ele reconheceu imediatamente os 3 irmãos, lembrando-se de como já tinha tentado alcançá-los antes. Dessa vez, porém, algo era diferente. Eles pareciam ainda mais felizes, ainda mais unidos, quase como se nada no mundo pudesse assustá-los. A felicidade dos porquinhos incomodou o lobo de um jeito que ele não sabia explicar.
Ele sentiu uma pontada estranha no peito, algo entre raiva e tristeza. Por que eles têm tudo isso e eu não tenho nada? Pensou, apertando as garras na neve. Enquanto os porquinhos decoravam e riam, o lobo fez uma promessa silenciosa. Naquela noite e de Natal, ele não ficaria do lado de fora, olhando pela janela. Ele queria entrar, custasse o que custasse. Cícero foi o primeiro a notar que a floresta parecia mais silenciosa que o normal. As risadas foram diminuindo, e ele olhou para as árvores escuras que cercavam a clareira. Um arrepio subiu pela espinha do porquinho, mas ele tentou afastar o medo. Deve ser só o vento de inverno, murmurou, se convencendo. Ele não queria estragar o clima natalino com preocupações. Heitor, por outro lado, sentiu algo diferente no ar. Era como se a alegria estivesse misturada com um perfume de perigo. Ele se aproximou de Prático, que ainda colocava lenha na lareira. — Você acha que o lobo ainda ronda por aqui? Perguntou, quase sussurrando. Prático respirou fundo antes de responder. — Eu não sei, Heitor, mas é melhor estarmos preparados, mesmo em noite de festa. Enquanto isso, o lobo observava a casa de palha de Cícero, que parecia a mais frágil de todas. As guirlandas balançavam e algumas fitas se soltavam com o vento. Para o lobo, era o alvo perfeito. Ele já conseguia imaginar o porquinho apavorado, correndo pela neve até a próxima casa. Um sorriso torto surgiu em seu rosto. Se ele desse o primeiro ataque naquela noite, poderia aproveitar a confusão. Cícero entrou em sua casa de palha para buscar mais enfeites e quase não ouviu o estalo lá fora. Mas o lobo ouviu cada passo do porquinho, sentindo a distância entre os dois se encurtar. A neve caía mais forte, cobrindo pegadas e escondendo sinais. Com um impulso, o lobo se aproximou da porta, respirando fundo. Ele estava pronto para pôr seu plano em prática, sem se importar com o clima de Natal. De repente, um vento mais forte soprou e apagou uma parte das velas da casa de Heitor. Ele correu para acendê-las de novo, mas antes disso, ouviu o que parecia ser um sopro profundo vindo da direção da casa de palha. Era um som pesado, quase como um rugido. Heitor correu até a janela e viu a cena. O lobo, inflando preparando para soprar. Seu coração disparou. O lobo encheu os pulmões com todo o ar gelado que conseguiu. Então, com um sopro poderoso, atacou a casa de palha. As paredes tremiam, as guirlandas voavam e a porta se abriu num estrondo. Cícero deu um grito de susto e saiu correndo, vendo sua casinha se desfazer diante dos seus olhos. A palha foi levada pelo vento, misturando-se com a neve, como se nunca tivesse existido. Cícero correu pela clareira, com o coração aos pulos, as patinhas afundando na neve fofa. Ele gritava o nome dos irmãos enquanto o lobo avançava atrás dele, sentindo-se vitorioso. Heitor abriu a porta de sua casa de madeira e o chamou desesperado. — Rápido, Cícero! Entra aqui! O porquinho mergulhou para dentro, quase caindo no chão, e Heitor bateu a porta atrás dele. Lá dentro, Cícero tremia da cabeça aos pés. Seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar da casa destruída. — Minha casinha, meus enfeites, meu Natal! Soluçou, desabando numa cadeira. Heitor tentou abraçá-lo, mas também estava assustado. Ele sabia que sua casa era mais forte que a de palha, mas não era tão resistente quanto a de tijolos. E o lobo ainda estava do lado de fora. Prático, que via tudo da janela de tijolos, apertou os punhos. Ele já tinha esperado demais. Pegou seu cachecol, colocou o casaco e saiu na neve, indo na direção dos irmãos. O vento cortava o rosto e a neve entrava em seus olhos, mas ele continuou. Ele sabia que não poderia passar o Natal trancado em segurança.
enquanto os irmãos tremiam de medo numa casa mais frágil. O lobo, agora diante da casa de madeira, lambeu os lábios. Ele podia ouvir os porquinhos cochichando lá dentro, o que o deixava ainda mais motivado. "Abram a porta, meus queridos porquinhos", disse com uma voz falsa e adocicada. "É Natal. Vim trazer um presentinho." Dentro da casa, Cícero e Heitor se entreolharam, sentindo um arrepio só de ouvir aquela voz. Heitor decidiu responder, tentando ser corajoso. "Não queremos nada seu." "Vá embora, lobo", gritou com a voz trêmula. O lobo riu baixo, uma risada que parecia arranhar a madeira. "Então vou soprar até vocês mudarem de ideia", murmurou. Ele deu alguns passos para trás, preparando-se para repetir o ataque que já tinha destruído a casa de Cícero. Quando o lobo começou a encher o peito novamente, Prático surgiu na clareira gritando: "Pare!" A palavra ecoou pela floresta, misturando-se ao uivo do vento. O lobo virou o rosto, surpreso por ver o terceiro irmão ali, erguido, firme, em meio à neve. Por um instante, ficou em silêncio, apenas analisando o porquinho de tijolos. Prático, porém, deu mais alguns passos, sem desviar o olhar. "Se você soprar essa casa, nós iremos todos para a minha", disse Prático, com uma calma determinada. "E lá, você não vai conseguir derrubar nada." O lobo estreitou os olhos, incomodado com a segurança do porquinho. Aquilo o irritava, mas também despertava um tipo diferente de curiosidade. Afinal, que tipo de casa aguentaria? Seu sopro mais forte, em vez de desistir, o lobo decidiu transformar aquela noite numa prova. "Muito bem, porquinho de tijolos", rosnou. "Vamos ver se sua confiança aguenta o vento de Natal." Ele fingiu recuar, se afastando da casa de madeira. Prático aproveitou o momento para gritar para os irmãos: "Saiam agora! Corram para a minha casa!" Heitor segurou Cícero pela mão e os dois se prepararam para o risco. No segundo em que Heitor abriu a porta, a neve entrou com violência e o vento quase apagou as velas. Cícero e ele saíram correndo, enquanto o lobo, percebendo o movimento, tentou reagir. Ele deu um passo à frente e soprou com força, tentando desequilibrá-los. A casa de madeira gemeu e começou a tremer, mas os irmãos continuaram correndo, sentindo o chão escapar sob as patinhas. Prático correu na direção deles, encontrando-os no meio da clareira. Ele abraçou os dois, um de cada lado, e juntos seguiram em direção à casa de tijolos. O lobo observava, furioso, vendo seu plano se desfazer. A neve caía mais densa e a visibilidade diminuía, mas a luz que vinha das janelas da casa de Prático servia de farol. Era como se aquela casa fosse um porto seguro no meio de uma tempestade. Assim que entraram, Prático trancou bem a porta, colocou a tranca de ferro e reforçou com um pedaço de madeira. Cícero caiu no tapete, exausto e choroso, enquanto Heitor apoiava as mãos nos joelhos para recuperar o fôlego. A lareira aquecia o ambiente e o cheiro de biscoitos parecia um abraço quente. Mas por mais acolhedora que fosse a casa, o medo ainda estava ali, sentado junto com eles. Prático se aproximou dos irmãos e falou num tom firme, mas suave. "Eu sei que vocês estão com medo. Eu também estou. Mas essa casa foi construída para aguentar qualquer tempestade, inclusive a tempestade que o lobo traz com ele." Cícero enxugou as lágrimas, sentindo um pouco da coragem de Prático se espalhar pelo próprio peito. Heitor respirou fundo, tentando acreditar nas palavras do irmão. Do lado de fora, o lobo se aproximou da casa de tijolos. Ele a observou com atenção, analisando cada detalhe, cada parede, cada tijolo. Aquela construção parecia desafiá-lo, como se estivesse dizendo: "Aqui você não entra."
Isso o deixou ainda mais determinado. Se conseguisse derrubar aquela casa, nada mais o impediria na floresta. O lobo encheu o peito e soprou com toda a força. O vento rugiu contra as paredes de tijolos, levantando redemoinhos de neve ao redor da casa. Lá dentro, a lareira tremeu e alguns quadros balançaram na parede. Cícero se encolheu no sofá, abraçando uma almofada, enquanto Heitor apertava os olhos com força, com medo do que poderia acontecer. Prático, mesmo tenso, permanecia de pé, observando-o atentamente. O lobo soprou de novo, ainda mais forte, até sentir os pulmões queimarem. Mas, para sua surpresa, a casa continuou firme, como se nem tivesse sentido o impacto. A única resposta que ele recebeu foi o som do fogo estalando lá dentro, e ao longe um sino de Natal tocando em algum lugar da floresta. Aquilo feriu o orgulho do lobo. Ele não estava acostumado a ser ignorado assim. Cansado de soprar, o lobo se afastou um pouco e se sentou na neve, ofegante. O frio começou a penetrar ainda mais em seus ossos, e ele se encolheu, tremendo. Pela primeira vez naquela noite, sentiu uma solidão profunda, um vazio que não era apenas fome. Olhou para a casa iluminada e, por um segundo, se perguntou como seria estar ali dentro, aquecido, ouvindo risadas em vez de eco de uivos. Lá dentro, Prático também ouviu o silêncio que se instalou depois dos sopros. Ele se aproximou da janela e discretamente espiou por uma fresta. Viu o lobo sentado, com os ombros caídos, parecendo menor do que antes. Aquela visão mexeu com o coração do porquinho. Não era a imagem de um monstro vitorioso, mas de alguém derrotado pela própria vida. E afinal, era Natal. Cícero, vendo o olhar de Prático, perguntou baixinho: "Ele foi embora?" Prático demorou alguns segundos para responder. "Ainda não", murmurou. Heitor também se aproximou e viu o lobo encolhido na neve. Um silêncio diferente tomou conta da sala, não de medo, mas de dúvida. O que se faz com um inimigo triste na noite de Natal? Prático respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Ele sabia que poderia simplesmente esperar até o lobo ir embora, congelando lá fora. Mas algo dentro dele dizia que isso não parecia certo, não naquela noite. Ele olhou para os irmãos e falou: "Talvez o que esse lobo precisa não seja uma casa derrubada, mas uma porta aberta." Cícero arregalou os olhos assustado, enquanto Heitor engoliu em seco. "Você ficou maluco?" sussurrou Cícero. "Ele tentou destruir nossas casas, Prático. Ele queria comer a gente." Heitor concordou nervoso, mas seu olhar oscilava entre o medo e uma compaixão que ele não queria admitir. Prático, porém, permaneceu firme. "Eu sei o que ele fez, mas também sei o que o Natal significa para mim. Se a gente pode ter calor, comida e segurança, por que não oferecer pelo menos uma chance a ele?" Depois de alguns segundos de silêncio, Heitor finalmente suspirou fundo. "Se você for abrir a porta, eu fico do seu lado", disse, colocando a mão no ombro do irmão. Cícero hesitou, o coração disparado, mas o desejo de ficar junto dos dois era maior que o medo. "Tá bom, mas se ele tentar alguma coisa, a gente corre para o sótão", murmurou. Prático sorriu de leve. A decisão estava tomada. Eles se aproximaram da porta e Prático a destrancou lentamente. O vento frio invadiu a sala num sopro gelado. O lobo levantou a cabeça, surpreso, ao ver a porta se abrindo. Ele se pôs de pé, desconfiado, pronto para qualquer reação. Mas, em vez de gritos, ouviu a voz calma de Prático. "Lobo, se você prometer não nos machucar, pode entrar. Está muito frio lá fora, e é Natal." O lobo ficou parado, sem saber o que fazer. Nunca ninguém tinha falado com ele daquele jeito. Seu coração, acostumado à dureza, se confundiu.
Ele olhou para a neve, para a floresta escura e em seguida para a casa iluminada, de onde vinha o cheiro de chocolate quente e biscoitos. Com passos lentos, se aproximou da porta, ainda atento, mas sem rosnar. Quando o lobo entrou, o calor da lareira o envolveu como um abraço que ele nunca tinha sentido. Cícero e Heitor se encolheram um pouco, mas ficaram ali, firmes, como tinham prometido. Prático apontou para uma cadeira perto do fogo. Sente-se, você parece cansado. O lobo, sem jeito, obedeceu. Ele sentiu o gelo derretendo em sua pelagem e, devagar, algo também parecia derreter dentro do peito. Naquela noite, os 3 porquinhos e o lobo dividiram a mesma sala, a mesma lareira e, pela primeira vez, a mesma ceia de Natal. O medo não desapareceu de uma hora para outra, nem a fome, nem todas as memórias ruins. Mas algo novo começou ali. A possibilidade de que até o mais temido da floresta pudesse mudar, se alguém tivesse coragem de abrir a porta. Do lado de fora, os sinos de Natal continuavam a tocar, como se anunciassem não apenas a chegada de uma festa, mas de um novo começo para todos eles.